Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Pois bem, nosso assunto, nosso bate-papo das 7h30 de hoje é um assunto que ganha os noticiários e que, por incrível que pareça, a gente acha que está muito longe da gente, mas está aqui, pode estar na nossa casa, no nosso local de trabalho, que é a questão da dengue. Quem está conosco é o coordenador da Vigilância Sanitária de Teutônia, Nelson Lameiro Cardoso, que vai conversar com a gente, trazer alguns dados e também trazer essa preocupante estatística que mostra que Teutônia já está, sim, na rota do mosquito transmissor. Seu Nelson, bom dia, tudo bem? Da Rádio Tirol. Seu Nelson, o que é verdade e o que é mito, na verdade, sobre mosquito transmissor da dengue aqui em Teutônia? Nós já temos, de fato, vetores da contaminação no nosso município? Infelizmente, nós já estamos com o vetor da dengue no município. Esse vetor foi constatado sexta-feira passada, no mesmo dia que ele foi coletado na armadilha número 30 do bairro Teutônia. Ele foi diagnosticado no nosso laboratório de entomologia, que nós temos na sede da Vigilância Sanitária aqui em Teutônia. A gente não quer causar aí de qualquer forma, um pânico na população, mas é importante salientar que, de fato, Teutônia já está na rota e que as pessoas redobrem o seu cuidado, ou seja, a dengue não está mais só no Rio de Janeiro, não está mais só em Porto Alegre, o mosquito transmissor já está também encontrado larvas em Teutônia. Exatamente, nós já temos ela em Teutônia, esperamos que ela só esteja restrita naquela região do bairro Teutônia, por isso nós concentramos toda a nossa equipe e, além disso, a gente buscou a ajuda de outros setores, quando então nos cederam todas as agentes de saúde, e aí nós fizemos um trabalho de campo, primeiramente num foco de 300 metros com a equipe fixa de controle da dengue, da vigilância, e as agentes de saúde trabalharam num raio maior, até 600 metros, do ponto focal, aonde foi encontrado aquelas 5 larvas do mosquito Aedes aegypti. De que forma a Vigilância Sanitária vem trabalhando sobre isso? Qual é a equipe da Vigilância e de que forma vem se trabalhando para coibir, para informar as pessoas? Bom, a equipe que trabalha diretamente a campo, no dia a dia, são 2 pessoas, né? Nós temos na Vigilância Sanitária, num total, na Vigilância em Saúde, num total de 12 pessoas, né? Na área da Vigilância Sanitária nós temos 6. Todas essas pessoas que trabalham ali fazem de tudo, elas aprendem a trabalhar em tudo. A hora que se necessita de um reforço, nós temos como então implementar aquelas ações ali, né? Então isso ocorreu. Toda a equipe da Vigilância e Saúde se voltou então para essa emergência. Por que emergência? Porque detectado então nesse foco, nesse ponto lá em Teutônia, nós precisávamos evitar que ele se propagasse. Então, por isso, fundamental essa ação naquele local. Essa ação se restringe a quê? Coleta, foi constatado o mosquito, depois dessa constatação se faz o quê, seu Nelson? Bom, sendo constatado a larva do mosquito, as equipes então foram a campo, levaram junto material informativo, levaram junto um questionário, equipamentos para a coleta da larval após a eliminação do foco ou tratamento. O que é o tratamento? Tratamento é nos locais onde tu não tem como eliminar, que é muita água e que ocorreu bastante, né? Tinha vários locais onde teve que ser o tratamento porque não tinha como eliminar, tirando aquela água, né? Então ali foi colocado um produto chamado Temenfos. Também houve diante da emergência, conseguimos, a prefeitura disponibilizou, então, para as pessoas que não poderiam ou não tinham como adquirir no momento um repelente, porque isso é uma outra ação muito importante, né? Que é evitar que as pessoas, porventura, sejam picadas por um mosquito que já esteja contaminando, como é a nossa desconfiança, né? Porque tem dados que nos levam a isso.
e então foi distribuído em colégios, em fábricas, em locais de concentração, né? E onde havia pessoas que, por exemplo, uma pessoa de idade, né, não tinha como se locomover até uma farmácia buscar um repelente. Então nós demos na hora ali o repelente, bem como a nossa equipe também estava protegida, né? E para evitar então que a coisa se alastrasse, né? Qual é que é a característica desse lugar onde foram encontradas as larvas? A gente não vai falar do ponto específico, mas qual é a característica? Onde foram encontradas essas larvas? Bom, assim, ó, o ponto aonde se encontra a armadilha, ele não quer dizer que ele se refere àquele local em si, né? A gente procura, assim, ó, tem vários problemas na região ali que são propícios à proliferação do mosquito. Também, sendo uma região onde recebe vários veículos vindo de outros locais do estado e do país, como postos de gasolina, empresas, né, que recebem mercadorias, caminhões, viajantes, né? Então, procuramos o centro daquela região, que é um raio de 300 metros, né? E ali se coloca a armadilha. Então, a armadilha onde está nada mais é do que um centro de uma região onde há a possibilidade de ter um possível veículo que traga um vetor de fora. O importante é dizer que a dengue, ela só se dissemina via mosquito, né? As pessoas, intrapessoas, não se contaminam. Perfeito, perfeito. Ele não, pessoa a pessoa, não ocorre, né? Precisa de ter esse vetor, né? Que é o Aedes aegypti. Nós temos aqui em Teutônia o Aedes albopictus, né, que é um parente muito próximo do Aedes aegypti. E ele tem os mesmos hábitos, ele pica de dia, ele necessita da mesma as condições para se multiplicar, e já em fevereiro, início de março, e já se observou um aumento muito grande do índice do Aedes albopictus, né? E em cima disso aí, eu solicitei que a prefeitura confeccionasse 6.000 folders e fomos capacitar a equipe para fazer uma palestra em cada colégio e empresas, né? E outra equipe, que seriam as equipes das agentes de saúde, inclusive já trabalharam essa questão, foram de casa em casa levando esse material, né? E orientando. Isso já ocorreu em fevereiro, né? Só no bairro Teutônia ainda não tinha ocorrido, mas o Canabarro praticamente todo ele já tinha sido feito, e algumas regiões do bairro Languiru. Então nós largamos na frente, né? Já tínhamos largado na frente, a gente estava sob alerta. Só que agora nós não temos mais o Aedes albopictus, que ele é um vetor que transmite a dengue na África. Aqui no Brasil ele ainda não foi comprovado que ele está transmitindo, felizmente. Mas o Aedes aegypti, esse realmente transmite. Isso todo mundo sabe, todo mundo vê. E agora, infelizmente, está aqui. O que vale destacar também, né, seu Nelson, é que as pessoas podem imaginar e ficar pensando, poxa, a maior incidência de mosquitos, talvez os nossos pernilongos, acontece no verão, né? Não sei se é porque as casas ficam mais abertas ou de qualquer forma, não sei qual é o motivo. Mas vale destacar que os cuidados devem ser mantidos durante as 4 estações do ano, durante o ano inteiro. Ou seja, o mosquito da dengue pica também e se prolifera também no inverno. Exatamente. Infelizmente o nosso inverno não é mais como era antigamente. Ele dá poucos dias frios e depois climas mais amenos. Se ele dá vários dias com uma temperatura amena, já é propício para ele se proliferar novamente. Ele precisa, assim, ó, em torno de uns 9 dias com frio abaixo de 9 graus. Aí realmente ele não vai se multiplicar. Mas dando picos no meio disso aí, ele ainda não se multiplica como ele se multiplica no verão, né? Mas ele se multiplica. Pois bem, seu Nelson, para finalizar o nosso bate-papo, vamos voltar àquelas dicas básicas, né? Água parada, nem pensar. Existe uma solução que se faça também para botar dentro dessas águas paradas que podem matar as larvas, né? Quais são as principais dicas? As dicas emergenciais
emergentes, assim, para as pessoas que porventura têm um reservatório muito grande em casa, que fica difícil eliminar a água, como o senhor disse anteriormente. Quais são as dicas básicas que a gente pode passar aos nossos ouvintes? Bom, assim, aquela pessoa que tem folhagem, uma coisa impressionante, né, que a gente achou foi a quantidade de larvas em floreiro, né? Então aquele que quer manter essa floreira, que tem que ter água, uma certa quantidade de água, então que coloque uma colherinha de cloro, né? Coloque ali. Isso vai fazer com que a larva morra, que porventura venha a se oriunda de um ovo que o mosquito depositou. Outra coisa interessante seria botar uma espuma ao redor, né, que ela impedisse que tivesse água na superfície. Então mantém aquela área úmida pela espuma. Isso impede, né? No pátio se verificou bastante. Mais um detalhe: a quantidade de bromélias que foi encontrado no bairro Teutônia com larvas dentro foi impressionante também, muita, né? Eu não coloquei ainda aqui, mas foram nesse raio de 300 metros, foram 50 focos que foram encontrados, uma quantidade muito grande de larvas. Então isso é altamente preocupante. Nós então temos que conclamar então a população que vá a seu quintal, observe todos os cantos, todos os locais onde possa acumular água, que muito provavelmente ali dentro vai ter uma larva, até mesmo numa tampinha. Pneus, né? Remover esses pneus. Eu solicito que aquilo que tá em desuso, latas, pneus, garrafas, sacos plásticos, que as pessoas juntem tudo isso e levem para a frente da sua casa, liguem para o setor de obras, as capatazias, né? Ou então liguem para a própria vigilância sanitária, né? Que nós vamos direcionar um caminhão até lá para fazer o recolhimento desse lixo. Então são essas as dicas, e vale destacar, mais uma vez, a gente não quer fazer alarme, obviamente não quer deixar a população alarmada, mas sim que redobrem o cuidado. Que a partir de agora, a partir dessa, ainda não se tem a comprovação científica desse caso de dengue em Teutônia, deve sair nos próximos dias pela Secretaria da Saúde do Estado, mas de qualquer forma o que a gente quer é evitar, e a gente começa lá na fonte, eliminando o mosquito. Exatamente. Nós temos um diagnóstico clínico do Hospital Ouro Branco, né, que leva a ser sintomas, então, tudo a ver com a dengue, né? O laboratório do hospital, nos dois exames que fizeram das duas pessoas, um deu IgG. Isso aí significa que a pessoa teve, busca-se o contato anterior, né? E então foi inconclusivo de uma senhora, e do senhor deu IgM, né? Que isso aí significa que ele teve um contato recente com um vetor que transmitiu algum tipo de vírus para ele, né? E diante desse resultado, mais somado ao diagnóstico clínico para a dengue, se começou então a trabalhar como se nós tivéssemos realmente a dengue. Só que a confirmação realmente oficial se dará a partir do momento que nós vamos receber o resultado do laboratório LACEN, que é um laboratório nosso, né, que emite um laudo oficial em relação a doenças, né? E esperamos que isso não se confirme, né? Pois bem, seu Nelson Cardoso, coordenador da Vigilância Sanitária de Teutônia, esteve conosco. Nós, como a rádio, queremos nos colocar à disposição para auxiliar, para ajudar nas campanhas e buscar aí sempre elucidar a população de que a prevenção é o melhor remédio. Obrigado, Vinícius. Obrigado, ouvintes da Rádio Tirol. Um bom dia para o senhor Nelson Cardoso, que esteve conosco, coordenador da Vigilância Sanitária, deixando a população nesse estado de alerta, repetindo mais uma vez, a gente não quer aqui ficar deixar a população aflita, mas sim que se conscientizem acima de tudo, porque de fato, especialmente no bairro Teutônia, esse problema pode se tornar aí maior e a gente não quer que isso aconteça. Portanto, fiscalize seu lixo, seu quintal, suas flores, onde quer que você esteja acumulando água, que tome providências, definitivamente. É isso que a gente pede, que se tomem providências para que o mosquito não se alastre por Teutônia.